Oi, tudo bem? Estou aqui de volta no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Estou numa cidade que chama Santo Ângelo e estou com Helmut. Helmut tem um nome bem alemão, então é da ascendência alemã de Volga. E como vocês já sabem, como os meus telespectadores, eu moro parte do ano na Ucrânia, em Odessa, no sul. Passo normalmente 1 mês, 2 meses lá no verão. Então é um tema muito interessante para mim saber que aqui no Brasil tem pessoas da ascendência alemã dessa região. Então vamos falar da imigração alemã, e particularmente a imigração da região de Odessa, ou da Crimeia, dessa parte no sul da Ucrânia hoje em dia, mas a época, mais de 100 anos atrás, foi na Rússia, no Império Russo, no sul do Império. Então, Helmut, pode explicar como é possível que os alemães que moravam lá na Rússia chegaram aqui no sul do Brasil? Fica muito longe, né? Realmente é bastante longe, mas aí tem uma série de explicações. Primeiro porque o governo brasileiro estava interessado nessa imigração, principalmente para povoar aqui a região da fronteira com a Argentina e também lá para cima, no Paraná e outras coisas. E lá na Rússia, os alemães começaram a ter problemas com o Império Russo e depois na União Soviética, com o comunismo, que foi fatal, né? Então, juntando isso aí, os alemães de lá começaram a ver para onde eles poderiam ir. Então tinham os Estados Unidos, Canadá, Argentina e o Brasil. E um pouquinho números aí, Paraguai e coisa, mas essencialmente é nisso aí. A imigração alemã da Alemanha para cá é diferente desses alemães russos. É uma outra imigração muito maior e coisa assim. Mas especificamente esse da Rússia, os alemães russos, então, que moravam na Ucrânia, sul da Rússia, no Volga, Volínia, Bessarabia, aquelas regiões ali, eles se sentiram traídos porque eles foram chamados lá pela Catarina Grande, que era uma princesa alemã casada com o imperador russo, lá, o Czar. E aí começaram a tirar as vantagens dele, porque eles podiam manter as suas vilas com autonomia, falar alemão, manter a igreja que eles eram filiados e principalmente não prestavam o serviço militar. Tiveram muito privilégios, né? Tiveram. É. E então, quando eles chegaram aqui para o Brasil, o que eles encontraram? Foi como lá na Rússia, a topografia foi diferente? Não, a topografia é bem diferente. Principalmente os alemães lá perto de Odessa, na região do Mar Negro, do Volga ali, porque lá era planície sem florestas. E aqui eram imensas florestas com árvores grandes. Já os alemães que vieram, nossa região tem muitos, da Volínia, na região de Lutsk, ali então era um pouquinho mais parecido com aqui. Mas eles igual vieram em umas regiões inóspitas, nenhum recurso, tiveram que abrir as florestas para poder fazer as plantações. Mas o governo brasileiro pagava a passagem deles até aqui, trazia eles até essa região e dava 25 hectares de terra para cada um, com uma pequena casa, um pequeno galpão, uma vaca e uma junta de cavalos e uma carroça. E mais instrumentos, facões, arados, essas coisas. Ele dava a primeira estrutura para eles. Então foi muito atrativo, não? Claro. Chegar aqui. Mas era extremamente atrativa coisa. E primeiro, este pessoal que ia lá fazia uma propaganda para vender, né? E dizia que o Brasil era um paraíso. Aí um paraíso, né? Mas chegava aqui não era bem isso aí, né? Foi eles que trouxeram o soja para o Brasil. Vem desses imigrantes que era um pastor luterano que trouxe dos Estados Unidos. Lá eles já tinham soja. E hoje, a grande riqueza agrícola do Brasil é o soja, não é mais o café, é o soja. É o maior exportador de soja do mundo e já é um ano sim, outro não. Ele compete com os Estados Unidos, os dois produzem mais de 100 milhões de toneladas de soja por ano.
Mas o Brasil faz uns 5, 6 anos que é o maior exportador de soja do mundo. Na região aqui tem bastante influência, porque nós temos muitas cidades pequenas que lá tem muita gente que fala alemão, a cultura é alemã, gosta de tomar cerveja, tem muitos luteranos ou dessas religiões protestantes que veio da Europa lá, batistas e as coisas. Então, a cultura alemã nessa região aqui é bastante grande. E você acha que vai continuar assim ou vai desaparecer depois de 2 ou 3 gerações mais? Ou tem tentativas agora para preservar essa cultura? Não, as tentativas são feitas principalmente em cidades pequenas. O que eu acho que em cidades grandes realmente vai haver, ou está havendo uma miscigenação e a tendência é uma cultura mais abrasileirada. Mas em cidades pequenas vai ficar aquela tradição, não só dos alemães, mas como também de algumas cidadezinhas polonesas e principalmente italiano, porque italiano o Brasil tem mais de 30 milhões de descendentes. Principalmente a influência que eu vejo dos alemães é na agricultura e indústria. Nós temos muitos industriais e grandes empresas de coisas pertencentes a descendentes de alemão. E na agricultura é enorme a influência alemã. Tanto é que eles que trouxeram a mecanização para cá, né? É muito interessante para mim, para saber que tem essa imigração alemã perto de Odessa que chegou aqui. Essa parte do Brasil. É muito interessante para ver a influência alemã, a língua, as tradições. Fantástico para mim, para ver. Você pode ver a conexão ainda da população alemã lá no sul do Império Russo e aqui no Brasil, no sul. Então, exatamente isso aí. E o pessoal hoje está vendo uma espécie de uma conscientização e é até um ressurgimento dessas pequenas comunidades e realmente a cultura nessas pequenas comunidades vai continuar. Beleza, muito obrigado pela entrevista. O prazer foi todo nosso. E aos alemães lá, que ainda vivem lá pela Ucrânia, o nosso grande abraço. Diz que o Brasil está aí. Helmut tem um museu, um pequeno museu aqui em Santo Ângelo e está escrevendo um livro, né? Sobre os alemães russos. Muito bem, Helmut, e um abraço grande do Brasil.